Pode Impactar no ar, e eu tenho certeza que você está sendo impactado por todas as nossas conversas que estamos tendo aqui, das entidades sociais, trazendo esse universo para vocês, que eu tenho certeza que muita gente já participa, ou é voluntário, ou compartilha alguma ação, mas de uma certa forma precisa tomar conhecimento também, para que possa trazer isso para o dia a dia, ou quem sabe integrar, ou quem sabe montar, ou quem sabe colocar adiante alguma paixão, alguma coisa que também não aceita, porque geralmente as entidades sociais, elas surgem da não aceitação daquilo que está acontecendo com aquele animal, ou com aquela criança, ou com aquele idoso, e aí isso faz com que a gente tome decisões e formate uma ONG, uma associação, uma instituição e assim por diante, que com certeza vai fazer a diferença no mundo. E aí a gente já entrevistou de diversas áreas, e aí chegou agora o momento de trazer uma que não é do ABC, como eu falei para vocês, o Pode Impactar, ele é mundo, né? A gente pode... aliás, tem uma entidade que nós vamos trazer que vai ser online. Nós vamos conversar que está fora do país, que faz um trabalho muito legal. Mas dessa forma, a gente traz aqui da Zona Leste de São Paulo. Ela faz um trabalho lindo, muito de conscientização também das pessoas que querem adotar ou que têm, né, ou o abandono, que acontece muito, infelizmente, mas do universo que nós temos de gatinhos. Isso é uma paixão que entrou há pouco tempo na minha vida, desde 2019. Não era uma gateira como sou hoje, mas por conhecer, depois tudo mudou. Então, eu recebo com muito carinho a Ju Lazari. Ela que é da Resgatinhos de São Francisco. Adoro o nome Resgatinhos, adoro esse nome. Ju, obrigada pela presença. Eu que agradeço muito por estar aqui, por a gente estar podendo conscientizar corações, né? Que essa é a parte mais importante que a Resgatinho vem, né? Um trabalho para a gente despertar corações em relação aos nossos pequenos animais. Olha, e assim, Ju, primeiro a gente vai aqui conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da Resgatinhos, e trazer toda essa ideia, mas eu preciso saber, primeiro, por que o nome Resgatinhos São Francisco? Na verdade, eu sou devota a São Francisco, né? E pensando em toda essa missão espiritual, porque na verdade não é só o resgatar os animais, é uma missão espiritual mesmo, de mudança de vida e mudança de tudo, porque ter a casa cheia de animais não é uma coisa muito comum, né? E dedicar tempo integral para eles também não. Então, na verdade, o Resgatinhos é por conta de resgate de animais, mesmo resgate dos gatinhos, a gente resgata cachorro, já resgata o gambá, enfim, vários outros animais que cruzaram o nosso caminho. Mas São Francisco é mesmo para conseguir seguir um pouco da linha de São Francisco, né? Na honestidade, na caridade, no amor ao próximo. Então, a nossa intenção é essa mesmo, seguir os passos de São Francisco diante dos nossos pequenos irmãozinhos animais. Que maravilhoso. Aí vem a Ju. A Ju, que horas que entende que tem essa missão espiritual? Que momento da vida dela que isso muda? Quanto tempo tem de Resgatinhos? Já tem, de Resgatinhos mesmo, acho que uns 12 anos, mas já tem mais tempo de resgate, né? Começou com uma cachorrinha na rua, de um morador de rua que precisava de uma ajuda. Eu não sabia como ajudar essa cachorrinha e aí comecei a pedir, na época era Facebook, pedir ajuda, até que uma protetora me chamou e falou assim, olha, você pode fazer a diferença na vida desse animal. Se você juntar você e mais algumas madrinhas, a gente põe num lar temporário, castra, vermifuga, trata e põe para adoção. Na época eu achei absurdo o valor que ela me passou, que seria, vai hoje, R$500, eu achei absurdo, como que eu vou conseguir? Ela, não, eu vou te conseguir inclusive madrinhas. Essa pessoa é a Silmara, da UPA de Francisco Morato. No final conheci tanto o trabalho dela que eu me juntei a ela para poder fazer toda essa história acontecer. Foi uma história assim, de muito tempo de resgate de cães, né? E, na verdade, gato apareceu num dia que eu estava numa clínica veterinária, um sábado muito chuvoso, e encontraram um filhotinho na rua. Quando chegou para mim, que hoje é o Nino Francisco, que já tem 12 anos, eu falei assim, meu Deus, é um rato. Não, é um gatinho. E ele vai depender de você para sobreviver. Só que eu tinha uma aversão a gatos. Eu nunca gostei de gatos, porque tinha aquela coisa, o gato vai atacar. Eu até hoje tenho medo de gato, né? Então ele chega num primeiro momento, sempre alguém tem que atender ele para mim conseguir pôr a mão, porque eu realmente ainda tenho um respeito por ele, digamos assim. E aí foi uma luta, dando mamadeira, ele ainda era um bebezinho de 2 dias, e
E até ele sobreviver a tudo isso. A partir daí vem um gato atrás do outro. Porque gato é assim, viu, gente? Vira uma pirâmide, Gato né? é uma pirâmide, eu vou avisar vocês. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, normal? É verdade. E a partir daí começou. Veio ele, veio o Jorge. Aí as pessoas falavam, Ju, você não vai poder ficar com todos. Você vai ter que começar a doar. E aí ia se desprender para entregar para outras pessoas, né? Então, escolher minuciosamente, tudo. Bom, no final a gente já estava com 50, hoje 180 gatos, que é uma rotatividade no gatinho. Não é que nós temos 180 gatos ali que ficam ali. Não, é uma rotatividade. São 180 vagas. Chegou naquele limite, eu sei que é o limite de parar, que é o limite onde nós, né? Nós somos 10 pessoas trabalhando no projeto e essas 10 pessoas fazendo tudo aquilo funcionar. Porque tem tudo, né? Tem alimentação, tem médico, tem veterinário, tem todo o processo até que eles fiquem bem. Peraí, vamos entender todo esse processo aqui. Porque a gente acompanha, a gente participa, mas é importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Você trabalhava na área? Você era alguma coisa disso daí? Eu era recepcionista de uma clínica veterinária. Porque, na verdade, eu tive confecção há um tempo atrás, eu resolvi fechar e eu resolvi para uma função onde eu não precisasse tanto de mim, porque eu já vinha de uma função de gerente, e eu queria mudar isso. Eu falei, eu quero ir para uma área menor. Tá. E nessa recepção dessa clínica veterinária foi onde começou a acontecer Quando você teve tudo. o primeiro contato realmente com a possibilidade de acabar resgatando. Sim. É isso. Chegava animais na clínica, né? E é onde a gente vai destinar? Eu vou levar para casa. Vou levar para casa e aí começava o destino. Quando você fala levar para casa, é levar para sua casa pra mesmo. Pra minha casa física e ali cuidar, levava para clínica, trabalhava comigo. E como voltava. é a sua família? Você tem? Ah, tenho. Hoje meu marido, minha filha, minha sobrinha, todo mundo acompanha esse trabalho e agora todo mundo é em prol. E no disso começo mesmo. eles achavam, pelo amor de Deus, loucura. Mamãe. Loucura, onde já se viu, olha como tá ficando essa casa, cheia de animais, como que a gente vai fazer. Só que nós tínhamos 2 galpões na frente da nossa casa e aí eu comecei. Eles eram alugados na época. Eu falava, mas e se eu pôr um gatinho aqui? E se eu pôr outro gatinho ali? E assim foi indo essa história até virar hoje baias de internação. E assim, alguns milagres que aconteceram também, né? Tem histórias bem assim, que eu falo que é guiado por São Francisco, né? Eu tenho um lado espiritual, esse lado espiritual me faz enxergar algumas coisas antes do tempo acontecer, né? E aí eu tive uma história de uma amiga minha, que a gente tinha uma amizade muito próxima, e esses galpões, eles eram tudo rústico, tudo bem feio mesmo, né? E essa amiga minha tinha uma poodlezinha, com um temperamento bem difícil, né? E aí, um dia, eu tive uma visão desses salões todos reformados, lindos, maravilhosos, e eu falava assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro para isso, né? E também não podia tirar o dinheirinho da ração que chegava, e ajuda para eles, para tentar reformar aquele espaço. E essa amiga minha, uma semana antes, falou assim, Ju, eu vou te dar todas as informações da minha cachorrinha. E eu falei, não tô entendendo por que você tá fazendo isso, mas tudo bem. Uma semana seguinte, ela teve um infarto fulminante e faleceu. E a irmã dela entrou em contato comigo desesperada, porque a cachorrinha era muito apegada, né? E essa minha amiga também era muito espiritualizada. Ela falava assim, um dia a espiritualidade me chamar para trabalhar, eu vou. E a cachorrinha ficou. E aí essa irmã falou, Ju, eu preciso de ajuda com a cachorrinha. A cachorrinha ficou muito triste, enfim, ficou morando comigo, a Duda. E quando essa irmã soube do trabalho todo, falou, Ju, eu vou abrir as contas dessa nossa amiga Meire e eu vou te dar parte do dinheiro. E reformou todo o espaço pra gente. Você tá brincando, foi isso? Foi isso. Gente isso do aconteceu. Céu, que coisa e emocionante. aí virou um espaço, né, de tratamento de animais intensivo Meire Genara. E é lá no seu galpão lá no na meu frente? galpão, isso. É o espaço. Qual que é o bairro que fica? A gente tá ali na Vila Alpina, Na Vila Alpina. né? Isso, Zona Oeste. Nossa, que emocionante isso daí. E que coisa, né? Tudo sempre foi muito guiado e chegou muita coisa pra mim através de... É assim, às vezes eu acordo e penso assim, nossa, hoje vai faltar ração, essa ração vai chegar na minha porta. É como se todo o universo conspirasse para que aquilo desse certo.
Tá. Porque a gente procura andar corretamente em tudo que a gente faz. Sim. Né? Seja em prestação de contas, seja em chegar para as pessoas que precisam. É que nem agora, a gente recebeu uma quantidade de ração de cachorro e a gente só tem 14 cachorros. Então, esses pacotinhos foram todos divididos para entregar para aqueles moradores de rua que tem o seu animalzinho. Tá. Então, foram entregues em sacolinhas para esses animaizinhos que precisam receber esse alimento. Ô, Ju, essa idoneidade, essa parte que vocês têm muito claro, isso é muito evidente, você sempre acaba postando isso, e eu acho que isso deveria ser comum para todas as entidades. Eu acho que deveria ser algo muito claro, muito evidente. E me fala só uma coisa, por exemplo, a Resgatinhas, ela existe e tem os voluntários. Vocês não têm ajuda de governo, de nada. Só voluntário. Só voluntário. E o trabalho de vocês é voluntário. É voluntário. E todas essas pessoas que seguem a gente nas redes sociais são elas que transformam a vida dos animais. Porque eu sempre vou para as redes sociais e falo, eu só faço o que chega para nós. Eu só distribuo, só sou uma mentora para distribuir o que chega para nós de ajuda, né? Então, esses são os vídeos dos animais de superação de resgate, né? Esse animalzinho foi eletrocutado e hoje ele já está adotado, inclusive. Olha isso. Cada um deles que chega e se transforma. E essa transformação, ela é feita porque essas pessoas estão com a gente. Eu falo que a Resgatinhos é uma enorme família, né? Que são as pessoas que nos acompanham dia a dia, que fazem essa transformação de vida para os nossos animais. Ô, Ju, e como tem sido? Aí me traz uma questão, né? Aí você fala, eu tinha versão de gato. Gente, é assim mesmo, tá? Não existe pecado no mundo maior do que você não saber e você julga por aquele momento e não faz. Eu também não era uma pessoa super adepta a gatos, né? Era uma coisa, nossa, gato, ok, tava ali. Quando eu tive meu primeiro contato com gato, e eu falei, meu Deus do céu, que delicinha, que gostoso. Eu tinha uma alergia gravíssima, hoje eu sou um pouco ainda alérgica, não a gato, mas ainda tenho um pouco de alergia. Mas foi uma coisa de louco, assim, como parou num processo e ok, é lindo. Hoje tem a Pizza Pepper, tem a Juliette também, a Juliette tá na minha cunhada. E são os amores da minha vida, são resgatados também, né? De situações horríveis que vivenciam os gatos. Mas daí o gato entra na tua vida e você entende essa missão de Resgatinhos de São Francisco exatamente direcionando mais para gato, não que não há o resgate de cachorrinho. Mas os gatos, me fala um pouquinho sobre essa humanização também do gato. Na verdade, o gato, existem vários fatores, né, que mudam. Por exemplo, a gente também tenta conscientizar as pessoas sobre alguns comportamentos. Né? O gato, ele é um dos animais mais sensíveis, até espiritualmente falando, né? Até a gente fala que muitos animais, eles fazem o reiki natural. O gato, ele tem a força de pegar uma energia da sua casa, transmutar ela para o universo, né? E quando ele não consegue fazer todo esse processo, porque às vezes a energia é muito densa, ele acaba adoecendo. Então, é muito comum hoje você ver um tutor com um problema de câncer e você vê um gato que está desenvolvendo um linfoma. Então, a gente precisa entender, tratar esse animal e também tratar o humano. Um exemplo clássico que eu recebo muito, as pessoas falando assim, olha, o meu gatinho não sai da mesa da cozinha. E aí você vai conversar com essa pessoa, as maiores brigas são na mesa da cozinha. Na hora do almoço, na hora do jantar. Então, ele deita ali para transmutar aquela energia e jogar para o universo. Deixa ele dormir ali. Deixa ele fazer o trabalho dele. Tem gente que vai lá, acorda, tira o animalzinho, fica bravo com ele, mas ele está trabalhando. Então, ele está ajudando, porque os animais, eles vêm com essa missão de nos ajudar, seja para despertar consciência ou para muitas pessoas acabarem fazendo uma maldade, uma série de coisas, né? Então, o gato, ele é muito sensível a tudo isso. A parte que a gente tem de alergia, tudo, e realmente eu também sou uma pessoa que tem bronquite asmática. Ah, meu Deus. E hoje eu convivo dentro de um gatil com 180 gatos e convivo bem. Então você vai também criando anticorpos para lidar com isso, porque na verdade é uma alergia do pelo dele, né, da saliva dele. Mas o animal, ele vem já com essa ideia de nos ajudar. Um outro animal que é muito sensível também é o cavalo. O cavalo é um animal que ele ajuda muitas crianças. A gente sabe que tem muitos trabalhos com o cavalo e criança, mas o gato é um animal que ele já vem com essa espiritualidade meio que formada. Tanto que muitos deles são usados, infelizmente, para magia negra.
porque é onde eles conseguem, segundo o pouco que eu estudei, esses animais são os que conseguem se infiltrar nas barreiras mais escuras e sombrias, né? Então, por isso que eles acabam sendo usados para esse tipo de ritual, segundo o que eu ouvi, não que eu estudei a fundo. Então, sim, que fique claro isso, que eu nunca estudei a fundo, mas foi as informações que chegaram para mim. Mas qualquer coisa que maltrate os animais não é legal. Então, não, assim, não é legal. Isso, seja qualquer coisa que eu sou até for. meio contra, eu juro pra você, acho lindo, maravilhoso, equitação e tudo mais. Mas eu já fico, o cavalo. Mas eu entendo, gente, tá bem cuidadinho, a gente sabe como que é. Esses dias também eu vi um negócio que meu marido falou assim, para, Juliana, melhor cuidado que a gente. Eu entendo isso também, mas ao mesmo tempo eu fico com alguns questionamentos. A gente sempre pensa no lado, o quanto é... A gente não precisa ir longe, né? Nós temos o gatossauro, que é um gatinho teoricamente influencer. Ele não vai para lugar nenhum porque ele não aceita. E mesmo pra gente fazer fotos e vídeos, que nem agora tá um pouquinho mais difícil, a gente só vai o que ele está aceitando numa boa, nunca pra fazer com que ele se sinta desconfortável. Então ele aceitou alguma coisa, tá confortável para ele, a gente vai tirar a foto e fazer um vídeo. Começou a ficar acima daquilo, sinto muito, vai ficar sem vídeo nas redes sociais. Exatamente. Eu acho que esse é um limite legal, dá pra gente entender o equilíbrio da vida dessa forma, mas não maltrate os animais, gente, não maltrate. Olha, tem uma frase que eu adoro, que o pessoal fala assim, conheça a índole da pessoa, a educação da pessoa, sei lá, pela forma como ele trata os animais. Exatamente. E eu aviso vocês, amiguinhas, se o cara não trata bem um animal, ele não vai tratar bem você. Parece uma besteirinha. Parece uma besteirinha. Mas você que tá aí com o novo namoradinho, entendeu? Alguma coisa assim. Observa se o cara chuta, sai daqui, não quero. Nossa, esse cachorro, esse gato. Se ele falar desse jeito, amiga, eu estou te dizendo, vai dar ruim pra você. Porque parece uma coisa besta. Mas eu lembro, meu pai, eu tinha um coelhinho. Meu pai falava assim, filhinha, tadinho do coelhinho, não amassa. Eu lembro do meu pai falando, porque é pequena, você acaba não tendo essa habilidade. Pô, olha o cuidado que meu pai tinha. Com o coelhinho. Meu pai é da hora demais. Então, assim, você vai ouvindo coisas na vida, você tá entendendo? Você vai associando. É uma verdade. Vai por mim, que se maltrata animal, vai maltratar você. É verdade. O gatossauro. Antes da gente ir pro gatossauro. Você tem 180 animais que você cuida. Mas esses animais estão para adoção? Boa parte, sim, já. E os que não estão para adoção? Ficam no nosso... É seu bebê? Não. Na verdade, assim, os seu? meus mesmos são os paraplégicos. Todos os paraplégicos que chegam na Resgatinhos eu adoto. Por quê? Porque são animais que precisam de cuidados o tempo todo. Então, não dá para uma pessoa trabalhar fora e cuidar de um paraplégico que precisa esvaziar o xixi e cuidados especiais durante o dia. Então, não dá. Então, esses animais acabam ficando para mim. Salvo uma pessoa ou outra que eu conheço e que eu sei que vai cuidar direito, sim, e que vai estar próximo da gente, aí sim, esses animais vão para adoção. Todos os outros, ou são animais que estão numa situação de um tratamento de câncer, uma fase terminal. Esses animais ficam com a gente enquanto eles têm qualidade de vida, né? Muitas pessoas falam assim, Ju, você é contra a eutanásia? Não, não sou contra a eutanásia. Só quero que as pessoas entendam que não dá para usar a eutanásia para qualquer coisa. Né, que é muito comum hoje. Eu não vou conseguir cuidar, vamos fazer eutanásia. Eu não posso ver ele sofrer. Que é uma das coisas também. Eu não posso ver ele sofrer, vamos fazer eutanásia. Mas espera aí, você não pode vê-lo sofrer, mas espera aí, ele ainda tem chance de viver, ele tá comendo, ele tá andando, ele pede carinho. Fazem isso mesmo? Sim, a gente recebe muitos animais nessas condições. Quando a gente percebe que realmente a pessoa vai fazer a eutanásia, a gente acaba pegando da pessoa. E aí o animalzinho, às vezes, com a qualidade de vida, vive mais 2, 3 anos. Com certeza. Então, esses animais acabam ficando na Resgatinhos. Né? Então lá vocês acabam cuidando e vocês têm uma parte para adoção. Sim. E, né? Desculpa. Esses animais, até esses que chegam, que nem chegou que está para adoção, que eu não posso falar, mas ele veio para eutanásia, numa clínica. Né? Então, assim, veio para eutanásia, a gente conseguiu que o tutor desse ele pra gente... E ele tá ótimo, pleno. Foi tratado, cuidado e está pronto para adoção. Gente, imagina você... olha, não cabe isso na minha cabecinha. Essa é a parte mais difícil. Se eu tô gravando, é melhor aguardar para mim. Né? Porque eu não tô pronta para um processo, quem sabe. Mas é importante a gente dizer isso. E aí, nessa adoção, Ju, quais são os critérios de adoção? Gente, e assim,
A gente tá aqui pra falar. Cachorro, cachorro, gato, gato. Gato tem seus comportamentos particulares e cada gato é de um jeitinho. Eu tenho uma que adora carinho no chão, mas não pegue ela no colo de jeito nenhum, que ela não gosta. Ela não faz nada, mas ela não gosta, ela vai pular. A Pizza, ela ama carinho, ama ficar na cabeça, ama colo, mas ela não é de qualquer um. Ela é minha e do Gustavo e olha lá do Augusto. A Juliette já não, ela amava humano, ama humano, né? Adora brincar, odeia outros gatos. Então, assim, como que é essa avaliação interna? Como que isso chega para as pessoas também, Ju? Porque eu sei que há muita devolução, né? Sim, sim. A gente, na verdade, a Resgatinhos quase não teve devolução. Acho que por ser tão criteriosa com algumas coisas, né? Por exemplo, a gente acabou de doar um gato persa que ele é extremamente assustado. Só que a pessoa já teve um persa, então todos os dias ela vai me falando, Ju, hoje ele está embaixo da cama, o que eu faço? Aí, olha, dá um churu, ela colocou música pra ambientar, ela já começa, como ele é cego, além de tudo, então ela chega em casa, ela faz o barulhinho da chave, Ai, e aí tá sendo uma adaptação. Todo dia ela me conta o que tá acontecendo, e eu conto pra ela o que tá sendo bom e o que não tá sendo bom. E assim a gente vai desenvolvendo. Então a pessoa também quer superar isso, ela também quer fazer a diferença na vida dos animais. E esses adotantes chegam pra gente, né? Esses adotantes que falam, olha, quero um animal especial, me ajuda, e a gente vai dar esse apoio, não é que a gente vai entregar e olha, não. E se precisar voltar, volta. Mas, por exemplo, chega uma pessoa que tem uma criança de 5 anos, que a gente sabe que a criança de 5 anos, ela pode ser uma criança tranquila, como pode ser uma criança mais agitada. Então, a gente vai pegar um animal que aceite, de repente, estar naquele momento e que não vai ser agressivo. Por exemplo, a criança segurou um pouco mais firme, digamos assim. E aí, o gato simplesmente vai sair. Então, a gente vai adequar para que a mãe consiga cuidar e a gente consiga monitorar também isso, né? Então, a gente sempre vai guiando para que essas adoções sejam adoções boas mesmo. É muita conversa. Tentar ter o acerto. A pessoa tem que conversar muito com a gente, tem que ter muita paciência com a gente e a gente com eles, para que a gente consiga fazer boas adoções e ser animais que vai dormir na cama com a criança. Porque também não adianta a gente entregar o animal e o animal pegar uma aversão à criança e nunca mais chegar perto. Com certeza. Então a gente precisa pegar um animalzinho que vai começar a compreender, porque eles entendem. Né? Eu falo que gato é um bicho muito esperto. Não, são demais. Ele te olha mexendo na porta, ele sabe que vai abrir a porta, ele aprende a abrir a porta e ele vai, né? Não, eles são demais, assim, eu só me surpreendi pro bem pra gato, assim. Aliás, eu teria uns 15, 20, 30 dentro de casa. Gustavo que deu uma paradinha na minha pessoa, né? E eu tive um filho, então você entende um pouco uma proporção, você sabe do que é, mas eu não desisti ainda dos meus mais, pelo menos uns 5, assim, na minha vida. Ou feijoada, né? Que eu sou louca por ter feijoada, você sabe disso. Porque gato a gente não escolhe por raça. Esse papo de que você vai lá querendo raça, desculpa, não tá querendo gato. Você escolhe assim, eu queria um cinza com olhinho... Pronto. Chega uma hora que você fala, essa cor eu não tenho. Essa cor eu não tenho, eu queria tanto essa cor, entendeu? Mas eu acho que é um processo e é entendimento também do comportamento, até porque quando eu peguei a Juju, eu peguei da rua, a Juliette. E a Juliette veio com um comportamento muito agressivo em cima das gatas que já existiam. Enquanto eu não tinha bebê, eu consegui fazer uma separação de ambiente que funcionava. Depois, com o bebê, eu não consegui. Eu juro pra vocês, gente, eu falo que eu sou frustrada. Eu não consegui. Até psiquiatra felina, nós tivemos um processo disso. Não deu. Então, pra você entender que tem gato filho único. Sim. Que é maravilhoso pra humano. Vocês deveriam ter um gatinho filho único mais velho, sabe assim, uns de 12, 14, exatamente, não é, Ju? eu sempre falo. Os idosos precisam de um são lar. Maravilhosos. E é um gatinho que vai dormir 16 horas por dia. Então, eles precisam dessa atenção, desse carinho. Gente, essa né? preguicinha do gato é uma delícia, né? Eu falo que esses dias chuvosos, assim, eu falo, nossa, Pizza, tá de parabéns, viu, Fê? Ela Queria pode, ter essa vida. né? Queria ter essa vida. Eu juro pra você que eu tenho inveja de poucas pessoas, mas das minhas gatas, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí você me traz essa influência, a gente já tá encaminhando pro final, tá, Juju? Tá. Gatossauro, gato influencer da Resgatinhos. Isso, na verdade ele tem a página dele, né? Ele já tem a página dele, o espaço dele foi uma brincadeira, na verdade, uma das madrinhas do projeto viu ele, porque ele não tem as patinhas da frente. O Gatossauro veio de um resgate de uma outra protetora, onde essa protetora acabou falecendo. E ele foi atropelado e perdeu os bracinhos, uma orelha e parte do rabo. Né? Mas a gente não sabe bem da história. Me informaram que não cuidou adequadamente, essas patinhas caíram e ficou de enfeite em cima de uma televisão da casa. Uma outra protetora veio, pegou o gatinho, levou para casa dela, só que ele é um gatinho mais
marcador de território, né? E aí também começou a pedir um resgate para ele. Chegou para nós. No intuito de pôr um nome para ele, uma das madrinhas do projeto, a Ricelli, virou e falou: vai chamar Gatossauro. E aí eu cheguei para minha filha numa brincadeira e falei: vamos montar um Instagram. No primeiro vídeo viralizou e a página começou a crescer. E o Gatossauro hoje ajuda muitos outros animais. Tanto que o projeto de doação de ração de cães é dele. Ai, né? que legal, E aí tá indo, a página crescendo, muita gente acompanhando, tem venda de caneca, venda de calendário, agora vai entrar venda de chaveiro. E esse valor todo revertido para esses animais especiais que chegam pra gente. Ô Ju, esse acompanhamento de doação e tudo mais, tudo lá na página, sempre. Eu vejo Sim. você muito emocionada. Tem dia que eu não consigo nem ver, né, Ju? Você sabe que tem dia que eu falo, meu Deus do céu, vou ter um treco, Ju, vou ter um treco. Como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Mas você sempre se emociona muito nos seus... Você acha que já viveu momentos muito difíceis? Sempre. Agora eu vi, acho, todos uma postagem, os dias, você colocou todos os esses dias, dias, acho todos também? os dias. Os animais chegam numa situação muito cruel, né? Infelizmente, em algumas comunidades carentes, a gente tem pessoa tentando matar os gatos, a paulada, enfim. Então, esse último, que é a Flora, é uma gatinha grávida e que tá com a coluna quebrada ao meio. Então, ela teve que ter o parto, ela teve que ter os filhotes, a gente tá num processo muito delicado com ela, e esse processo de transformar a dor em amor. Né? Então é um processo delicado, é um processo que a gente sabe que esse animalzinho daqui 2 meses pode desenvolver algo que está ali no organismo dele, e uma pife, alguma coisa. Então a gente fica num processo de tentar transformar, né? Esse momento que foi tão duro para ela, tão difícil para ela, tão cheio de dor, num momento agradável, num sachêzinho gostoso, num carinho, num tirar a dor. Então a Resgatinhos de São Francisco, ela vem no intuito de tirar a dor de imediato daquele animal que está crítico. Então, hoje a gente quase não pega filhotes, quase não pega mãezinhas, porque outros protetores conseguem pegar, cuidar, e é mais fácil de doar. E a faixa de adoção é muito maior. Agora, esses que estão críticos, não, eles precisam de pessoas ali o tempo todo em cima. Olha, gente, eu faço um trabalho muito legal, e daí me permite até falar, nós estamos na 7ª edição do Pet Day Solidário, que a gente realiza na Cervejaria Madalena. Se puder até gravar, que é uma delícia, que vai ser legal. É uma delícia. Ajuda desde o primeiro processo, né? Isso. Nisso, nós estamos na 7ª edição, fazemos na Cervejaria Madalena. A Cervejaria Madalena cede todo o espaço pra gente. A gente coloca todos os estandes lá. Temos a feira de adoção com a Ju, geralmente. Sim. Com a Dessa também, que é da ONG Esperança Animal, que é fantástica. Tem o Bode Aquiles, que sempre tá com a gente, né? E assim, é um momento de união, o pessoal doa muito ração, faz isso. A gente já tem mais uma edição, vai ser dia 1º de junho, que vai ter o aniversário também da cerveja, que é uma influencer, um cachorrinho influencer, muito legal. E o que a gente pode fazer para doar, a gente faz. E é importante que vocês participem. Pense assim, são os empresários também solidários que estão lá doando ração. E você, a sua parte é estar lá, curtindo o momento, curtindo a música, curtindo coisa. Tem gente que acabou adotando, né, pra gente, acho que é um dos principais objetivos, né, de ir lá e conhecendo as ONGs de uma certa forma. Então, pra mim, já fica aqui o convite pra vocês, é dia 1º de junho, a partir da 1h, na Cervejaria Madalena, uma edição com um pouquinho mais de frio, então prepare o xadrez, tá? Porque a gente vai estar na festa junina. Exatamente. Você já prepara a bota, pode chapéu, deixar. Tá bom, gente? Pra gente estar bem equipado nisso e curtindo bastante. Então, meu muito obrigada à Cervejaria Madalena também, ao Roberto, que me deixa fazer essas ações sociais lá, porque ele me deixa fazer várias ações sociais lá. O espaço é muito legal, a fábrica, né, Ju? É muito gostoso, porque a gente entra e conhece todo o processo Sim. da cerveja. Sim. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. É mesmo? A gente foi lá. Eu sou uma cervejeira, né, filha? Eu então, adoro assim, gravar mim... aquela parte. Eu acho que a parte da fábrica ali é muito lindo. E aí eu agradeço mais uma vez você, desejo muito sucesso para vocês nas suas campanhas solidárias. Conte comigo com o que você precisar, conte com o Pode Impactar aqui na BCCom, da Vesa TV, e que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais o projeto e fazer parte. E, gente, vão cuidar dos seus animais, por favor. Eu vejo gente que pode cuidar e não tá cuidando. Então, cuida. E para as pessoas que tenham consciência também, né, Ju? Exatamente. Você pode adotar? Adota. Não pode? Pensa. Não é pecado não adotar. E se tá passando por uma dificuldade, conversa com a gente. Às vezes o animalzinho precisa de um tratamento, não precisa entregar pra gente. Mas olha, meu animalzinho não tá bem, vamos pensar como a gente vai tratar esse animalzinho. Porque todo mundo tem telhado de vidro, todo mundo pode perder o emprego, todo mundo pode ter problema financeiro. Então conversa, olha, não consigo tratar, mas eu não quero dar. O que vocês conseguem fazer? De repente a gente consegue uma consulta
consulta veterinária, passa em consulta, a gente consegue o medicamento. Quem quer resolve, né, Ju? Exatamente. Quem tá com o coraçãozinho quentinho, hoje, né? Com rede social quem hoje. Quem tá com o coraçãozinho quentinho resolve. Agora o coraçãozinho peludo não resolve, gente. Não adianta, essa é a grande verdade. E abre espaço para gato na sua vida. Depois vocês vão entender o que eu falo. A energia, isso aqui que ela falou, é a pura verdade. Ju, muito obrigada. Eu que agradeço muito, muito, muito. Dá um beijo em todos os gatinhos. Aliás, eu sei que vocês reúnem mutirão também para limpar, né? Tem isso. Então, tem assim, voluntários. Isso. As pessoas podem participar. Pode então sim. vai lá na rede social, a gente coloca aqui. Fala se você quer ser um voluntário, fala que você quer fazer parte. Gente, precisa encerrar. Ju, obrigada, sucesso. Viu? Gente, Obrigada. Pode Pactar, fica por aqui, chegou ao final. Sabe que domingo, 10 horas da manhã, a gente tem encontro marcado. Até mais. Nossa!